Bem-vindo ao canal Tríade Livre. Aqui você encontra conteúdos educativos que expandem seu conhecimento de forma clara e prática. Vamos à aula? Hoje vamos aprender um uso especial e muito interessante da partícula O. Esse uso aparece em expressões ligadas a sentimentos e experiências, algo que faz parte do nosso dia a dia. Você vai descobrir como usar a partícula O em frases que expressam emoções e sensações. Também vai conhecer expressões comuns que os japoneses usam naturalmente e ampliar seu vocabulário para falar de sentimentos e impressões em japonês. Por que isso é útil na prática? No dia a dia, sempre falamos sobre sentimentos e experiências, e em japonês, para dizer que você sentiu dor, experimentou medo ou viveu uma alegria, é essencial saber usar a partícula o. Veja alguns exemplos. Yorokobi o kanjiru, sentir alegria. Kyofu o ajiwau, experimentar medo. Itami o boeru, sentir dor. Importância para os estudos. Compreender esse uso da partícula O é um grande diferencial nos estudos. Ele ajuda você a entender melhor frases em textos, músicas e diálogos reais. Além disso, permite que você se expresse de forma mais natural, como os próprios nativos fazem. Esse é um passo essencial para sair do nível básico. Você deixa de depender apenas das frases literais e começa a criar construções mais fluídas e reais. E é exatamente por isso que essa será a base da nossa aula. Vamos entender como a partícula O aparece em expressões de sentimentos e experiências, e aprender a aplicar esse conhecimento em situações do dia a dia. A partícula O, no seu uso mais comum, indica o objeto direto de uma ação, ou seja, aquilo que recebe a ação do verbo. Mas, nesta aula, vamos observar como essa função aparece em expressões de sentimentos e experiências. O que isso significa? Quando queremos dizer que sentimos algo, como emoções ou sensações físicas, ou que vivemos uma experiência, seja uma impressão ou reação. Esse algo se torna o objeto direto, e é justamente nesse ponto que usamos a partícula o. Veja como isso aparece em frases do japonês. Itami o kanjiru, sentir dor. Yorokobi o ajiwau, experimentar alegria. Fuan o idaku, sentir ou nutrir ansiedade. Por que isso funciona assim? No japonês natural, sentimentos e experiências são tratados como coisas concretas, quase como objetos. Eles podem ser sentidos, experimentados ou até mesmo guardados. Por isso, a língua enxerga o sentimento como algo que a pessoa percebe ou vivencia diretamente. Quando usar esse padrão? Esse padrão aparece em várias situações, quando falamos de emoções, como alegria, tristeza ou medo, quando descrevemos sensações físicas, como dor ou cansaço, e até quando expressamos impressões e reações, como surpresa ou familiaridade. Em todos esses casos, a estrutura segue a mesma lógica: sentimento ou experiência, mais partícula o, mais verbo. Ou seja, nesse contexto, a partícula o marca o sentimento ou a experiência como objeto direto do verbo. Normalmente, um verbo como sentir ou experimentar. Agora que já entendemos a função da partícula o, vamos ver como montar frases para expressar sentimentos e experiências de forma natural. Estrutura básica. A regra é simples. Você pega um sentimento ou experiência, adiciona a partícula o e completa com o verbo de sentir ou experimentar. Verbos mais comuns. Entre os verbos mais usados temos kanjiru, sentir emoções, sensações ou impressões. Ajiwau, experimentar, saborear, vivenciar intensamente. Idaku, nutrir ou carregar um sentimento interno, até no sentido de abraçar. Oboeru, sentir, ter impressão, perceber ou até memorizar. Formas afirmativas. Com a partícula o, podemos expressar frases afirmativas como Yorokobi o kanjiru, sentir alegria. Kyofu o ajiwau, experimentar medo. Formas negativas.
Para negar, basta colocar o verbo na forma negativa. Por exemplo, fuan o kanjinai, não sentir ansiedade. Itami o oboenai, não sentir dor. Formas no passado. Também é possível falar de algo já vivido, usando o passado. Veja, odoroki o oboeta, sentir surpresa. Shiwase o kanjita, sentir felicidade. Passado negativo. E por fim, temos o passado negativo, quando queremos dizer que não sentimos algo no passado, como em Yorokobi ou Ajiwa wa nakata, não experimentei alegria. Kanashimi ou Kanji nakata, não senti tristeza. Embora muitas vezes a gente traduza todos esses verbos como sentir ou experimentar, cada um traz uma nuance diferente. Kanjiru significa sentir de forma ampla. Ajiwau vai além, é experimentar profundamente, saborear uma experiência intensa. Idaku carrega a ideia de nutrir dentro de si, guardar sentimentos duradouros, e oboeru significa perceber, ter uma impressão ou até notar e memorizar algo. A partícula o continua sendo a mesma em todos os casos, mas é o verbo escolhido que muda o tom e a intensidade da experiência que queremos transmitir. Agora é hora de colocar em prática tudo o que vimos. Vamos fixar o aprendizado com frases completas que mostram o uso da partícula o, em contexto de sentimentos e experiências. Assim, você vai perceber como ela aparece naturalmente no japonês do dia a dia. Vamos ver agora exemplos práticos que mostram como a partícula o aparece em diferentes contextos. Primeiro, nas emoções. Yorokobi ou kanjiru significa sentir alegria. É usado para expressar uma emoção positiva, comum em conquistas ou boas notícias. Já kanashimi ou idaku quer dizer nutrir tristeza. Dessa forma é mais formal e literária, sugerindo uma tristeza profunda, guardada no coração. Depois, nas sensações físicas, itami ou oboeru significa sentir dor e pode ser usado tanto no sentido literal de dor física quanto no sentido metafórico, como dor no coração. Outro exemplo é samusa ou kanjinai, que quer dizer não sentir frio, uma frase negativa, simples, muito natural em conversas do dia a dia. Nas impressões e reações temos odoroki ou oboeta, que significa sentir surpresa, usado para expressar uma reação diante de algo inesperado, e fujigisa ou ajiwau, que significa experimentar a estranheza, dando a ideia de uma vivência profunda diante de algo enigmático ou impressionante. Por fim, nas experiências abstratas, Uan o kanjiru significa sentir ansiedade ou insegurança, muito comum em contextos de incerteza, e kyofu ou ajiwata significa experimentei medo, sugerindo ter vivido intensamente uma situação assustadora. Observação importante: cada verbo que usamos com a partícula o traz uma nuance própria. Kanjiru, sentir no geral. Oboeru, perceber, captar ou memorizar. Idaku, guardar no coração, em um tom mais formal e literário. Ajiwau, vivenciar intensamente, quase como saborear uma experiência. Esses exemplos mostram como a partícula o marca aquilo que se sente ou experimenta, deixando a frase natural e precisa em japonês. Acompanhe o diálogo a seguir. 昨日試験が終わって大きな喜びを感じたよ。いいね。私はちょっと不安を感じていたけど、結果を見て安心した。そうか、僕も最初は不安を覚えていたけど勉強したから大丈夫だった。Acompanhe o diálogo a seguir. このレストラン、初めて来たけど、不思議な雰囲気を感じるね。僕も同じだよ。特に音楽を聴いて懐かしさを覚えた。そうだね。料理を味わって不安が消えた気がする。
確かに、僕は喜びを感じているよ。また一緒に来よう。Vamos destacar os pontos mais importantes para fixar o conteúdo e evitar erros comuns no uso da partícula o em sentimentos e experiências. Diferenças entre os verbos principais. Kanjiru significa sentir, usado de forma ampla e cotidiana para emoções e sensações físicas. Ajuau quer dizer experimentar intensamente, transmitindo profundidade, como se fosse saborear uma experiência. O boeru é perceber, sentir ou memorizar, trazendo a ideia de percepção momentânea ou impressão. E daku significa nutrir ou carregar no coração, em um tom mais formal e literário, usado para sentimentos profundos e duradouros. Um erro comum é usar ajuau em situações banais, como uma pequena alegria do dia a dia. Esse verbo traz intensidade e pode soar exagerado. O uso natural dos kanjis. Outro ponto importante é o uso dos kanji. Prefira sempre escrever em kanji, pois esse é o padrão natural no japonês. Escrever apenas em hiragana, como fuan, no lugar do kanji, pode soar infantil, a não ser que seja em materiais didáticos específicos ou voltado para crianças. A partícula o como um marcador direto. Mesmo sentimentos abstratos são tratados em japonês como objetos concretos. Por isso, a estrutura segue sempre o mesmo padrão: sentimento ou experiência, mais partícula o, mais verbo. Por exemplo, fuan o kanjiru, sentir ansiedade, ou yorokobi o idaku, nutrir alegria. Contexto cultural. No japonês do dia a dia, falar de sentimentos de forma muito direta pode soar forte ou até dramático. Por isso, é comum suavizar a fala, usando expressões como sukoshi, que significa um pouco. Veja o contraste. Sukoshi fuan o kanjite imasu. Estou sentindo um pouco de ansiedade. Soa natural. Já fuan o kanjite imasu, dito sozinho, pode soar pesado, como se fosse uma ansiedade forte. Registro formal e informal. No japonês, é essencial ajustar o nível de formalidade, conforme a situação. De maneira informal, podemos dizer yorokobi o kanjitai o, senti alegria. Já em um registro formal, usado em contextos como trabalho ou diante de professores, dizemos yorokobi o kanjimashita, senti alegria. Por isso, sempre adapte o nível de formalidade ao contexto, amigos, colegas, professores ou ambiente de trabalho. Resumo final: a partícula o marca o sentimento ou a experiência como objeto direto do verbo, mas além da gramática, é fundamental observar as nuances, a escolha do verbo, o uso do kanji, a suavização cultural e também o registro, seja formal ou informal. Assim, a sua fala soa natural como a de um nativo. Se este conteúdo te ajudou, mostre seu apoio. Curta o vídeo, ative as notificações, deixe um comentário com suas dúvidas ou experiências e compartilhe com amigos que também querem aprender japonês. E claro, inscreva-se no canal Tríade Livre para mais conteúdos didáticos como este. Muito obrigado por estudar comigo e até a próxima aula.